Oi, gente! Bom, esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei até hoje, com toda a certeza do mundo. Mas é um vídeo que eu esperei muito para me sentir pronta para gravar. Porque é um vídeo que envolve uma parte da minha vida, uma história, né? Que eu sempre soube que deveria sim ser aberta, porque através da minha história eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas em vários sentidos. Porém, eu acho que eu sempre tive isso. Eu só abriria essa história quando eu me sentisse pronta. E quando Deus tocasse no fundo do meu coração e falasse: vai, chegou a hora, é a tua vez. E eu senti isso muito forte. Eu tô sentindo há semanas atrás, há meses até. Só que assim, eu já sentei aqui pra começar a gravar e desistir. Mas hoje eu me senti muito tocada, muito impactada e hoje eu tenho certeza que é o dia. E é por isso que eu acabei de chegar da rua, né, num dia de trabalho e tô sentando aqui no meu cantinho aqui pra abrir isso pra vocês. São 8 horas da noite do dia 15 de julho de 2020. E eu tô falando isso porque tem pessoas que vai ver esse vídeo, sei lá, em qualquer momento, creio eu. Então, estou aqui hoje para revelar para vocês a minha história e para vocês conhecerem uma Franciele que muita gente ainda não conhece. A minha história ela se inicia no dia 30 de 11 de 1997. Eu tinha 14 anos, jovenzinha, entrando na adolescência, se for ver, né, gente? Cheia de sonhos, né? De planos. E do dia 30 de 11 de 97 pra mim até então, né? Eu acordei nele, era um dia como qualquer outro, era um domingo. E aquele dia eu fiz tudo que eu tinha que fazer normalmente, né? Eu tava na minha casa com os meus pais. E nessa época era uma época que eu tava começando a sair de casa para passear com as amigas e tudo mais, né? Meu pai era bem assim rigoroso nessa fase aí. Muitas vezes ele não gostava que eu chegasse a determinado horário, muitas vezes ele ia me buscar, todas as vezes, na verdade, enfim. E nesse dia 30 de 11 de 97, um domingo, eu estava em casa e tal, eu estava de castigo e não poderia sair. E todo domingo na minha cidade, que é Descalvado, rolava um som ao vivo, o pessoal chamava de domingueira. Isso acontecia à tarde, tá? Toda tarde do domingo. Era num local que era, assim, na saída da cidade. Tinha um posto de gasolina e um quiosque ali, né? E nesse quiosque que acontecia esse som ao vivo, mas não lá dentro. O pessoal ficava muito lá fora, o som ficava lá fora, sabe? E rolava esse som ao vivo e os jovens se reuniam ali à tarde, né? E naquele dia, como eu disse pra vocês, eu estava de castigo, eu não poderia sair. Mas eu pedi pro meu pai, né? E coração de pai, com aquele jeitinho, minha mãe também falou, deixa ela ir. Não, vai. Bom, gente, eu fui, tá? E eu tinha amigas naquela época que eu andava, né? Eu tinha amigas de escola, a gente era muito unida, assim. Eu sempre tava na casa dessas amigas. Essa amiga minha chamava Glaucia, tinha outras também, mas a maioria das vezes eu saía com ela. E aquele dia à tarde, não lembro o horário, foi no fim de tarde, meu pai falou, olha, então você vai, eu vou te levar na casa de Glaucia, você fica lá. Aí você vai, eu vou ficar lá na tua avó, que é lá próximo ao local. A hora que acabar, a mãe de Glaucia vai buscar vocês. E aí você pede pra ela deixar lá na casa da tua avó. E eu quero você lá 8 horas da noite, era algo assim. Eu falei, ai, tá bom, tá ótimo. Fui, né, fiquei na casa de Glaucia, a gente foi. E eu não lembro muita coisa, gente, eu lembro flashes, tá? Porque foi um dia muito marcante, né, e não tem como eu lembrar detalhes. Mas eu vou resumir. Eu e Glaucia estava no local, música ao vivo rolando, a gente conversando. Eu lembro que eu estava assim, mais ou menos próximo ao quiosque, né, que era do lado do posto de gasolina. De repente, eu lembro que eu vi um tumulto
E nesse tumulto, muita gente se esbarrando e eu achei que era briga, sabe? O som tava muito alto. E eu continuei no lugar que eu tava. Alguém tentou me puxar e eu, tipo, né? E a hora que eu olhei pra trás, estava vindo um caminhão desgovernado de ré, né? E ele me atingiu. E no que ele me atingiu, ele me atropelou, ele me arrastou por um bom pedaço, assim, de asfalto. Estou contando já o que as pessoas dizem, porque ali eu já tinha desmaiado, né? Eu não lembro de mim na roda do caminhão, isso eu não lembro, eu sempre falo que eu não lembro. Eu lembro depois. Mas enfim, esse caminhão me pegou e eu fiquei servindo de calço no pneu. Ele foi me arrastando, né? E eu fui como se fosse um cálcio. E até que passou um carro, ele bateu nesse carro e ele parou. Todo mundo desesperado. Aí contam, eu não sei como eu disse pra vocês, contam que aí o dono do caminhão, porque ele disse que esse caminhão estava no local, porque os caras estavam lá curtindo, bebendo em cima do caminhão, e o dono do posto falou: tira o caminhão, vocês já abasteram? Tava na bomba o caminhão. E ao tirar o caminhão, o dono do caminhão jogou a chave pro amigo, o amigo foi ligar o caminhão, ele estava sem freio, sem ar, e aí ele desceu sem freio. Foi assim que tudo começou. E disse que a hora que bateu no carro, o dono do caminhão pulou lá de cima da carroceria, foi pra dentro do caminhão e tem toda a ré no caminhão. E disse que aí as pessoas viram o caminhão voltando e passando por cima de mim. Era um caminhão desses antigos, era um caminhão azul. E ele tava carregado, acho que de palmito, se eu não me engano. Então era toneladas de peso. E todo mundo fala que esse caminhão passou por cima de mim por 2 vezes. E eu acredito na mão de Deus que tira o peso. E, gente, eu me emociono. Não é de tristeza, viu? É por saber o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele é misericordioso. Porque a única coisa que eu lembro quando eu tava no chão foi de falar: Deus, não me deixe morrer. Isso é o que eu mais lembro na minha vida, desse dia. E eu lembro que eu vi uma imagem, eu não sei dizer se era uma santa, eu não sei dizer, mas eu senti uma imagem ali do meu lado. E aí eu me lembro que eu abri o olho, as pessoas estavam todas em voltas. Naquela época não tinha celular. Graças a Deus, porque eu acho muito traumatizante você passar por uma situação dessa e as pessoas tirarem foto, usarem a sua imagem num momento como esse. Eu acho isso muito triste e eu acho que abala muito a pessoa que passa por isso, né? Graças a Deus não existia celular, nada disso. Então ninguém registrou nada, mas assim, eu lembro das pessoas em volta e eu lembro que eu abri o olho, eu olhei pra cima e eu coloquei a mão na minha perna, assim, eu senti que tava tudo... Não dava nem pra saber o que tinha ali. E aí veio a ambulância, me colocaram na ambulância. E alguém foi comigo na ambulância pro pronto-socorro. E assim, hoje eu sei quem é. Hoje não, né? Essa pessoa entrou na minha vida através disso. Que é a Ana Érica. Eu fiz live outro dia com o Márcio aqui, com o esposo dela. E a Ana Érica foi a pessoa que no momento... Ela me conta que ela estava lá e quando contaram que o caminhão pegou uma menina, ela saiu da mesa dela correndo e deu um instinto nela de ir lá querer resolver, porque ela é fisioterapeuta, ela é da área da saúde, né? E ela foi comigo na ambulância. E é engraçado, gente, que eu nunca quis saber muito detalhe desse dia, sabe? Só que as coisas na minha vida sempre vão acontecendo naturalmente. E um mês atrás, 2 meses atrás, eu fui na Ana pra gente conversar sobre um negócio. Foi aí que eu conheci o Márcio também, que ele me deu o livro dele e tal. E a Ana me contou detalhes desse dia, né? Detalhes que eu vou abrir com vocês agora pra vocês entenderem como foi grave. Porque muitas vezes eu comento desse acidente e as pessoas não têm noção do que foi. Se você falar, foi atropelada, as pessoas elas não têm senso. Só quem estava ali, quem realmente sabe da história, sabe o que aconteceu comigo. Agora, quem me conhece hoje, esse pessoal mais novo, né, que não viveu aquela época, eles não têm ideia.
E muito menos as pessoas da internet que me conhecem hoje, né? Porque hoje eu não sou conhecida só na minha cidade, eu sou conhecida em vários lugares. E muitas pessoas não têm noção. Quando às vezes eu falo no story, eu fui atropelado por um caminhão. As pessoas, às vezes, elas não têm, sabe? E é por isso que eu quero abrir isso aqui. O que aconteceu, gente? A Ana Erika falou que entrou na ambulância comigo. Ela deitou em cima da minha perna, porque eu estava com uma fratura exposta na coxa. Ela falou que a ambulância passava na lombada, meu fêmur pulava pra fora, ela ia lá e colocava o osso pra dentro. E assim foi até o pronto-socorro. E conversando comigo pra eu não dormir, pra eu não desacordar. E aí eu lembro de flashes do pronto-socorro, eu dentro da ambulância, porque eu ia ser transferida pra São Carlos. E eu lembro que eu só falava assim, gente, avisa minha mãe, avisa minha mãe. E eu lembro que eu tava na ambulância já pronta pra ir pra São Carlos, a minha mãe chegou. E a minha mãe, ela é muito assim, sabe, com esse negócio, ela é uma pessoa bem, assim, ela não sabe lidar com essas situações, sabe, de doença, esse tipo de coisa, ela sempre foi assim. E a atitude dela foi, nossa, só que falaram pra ela que o caminhão tinha passado em cima do meu pé quando foram avisar meu pai, não contaram a verdade, o que realmente tinha acontecido, porque a minha amiga ficou com medo de falar, né? E aí minha mãe, eu lembro que a minha mãe ergueu o lençol na ambulância, eu tava com o pé com meio, normal. Aí minha mãe falou, mas não tem nada no pé dela. Aí ela ergueu, ela viu que eu tava com a perna tudo enfaixada. E a Ana Erika conta que o médico que me atendeu naquele plantão, ele só gritava no corredor, gente, liga em São Carlos, tem que transferir essa menina que ela vai morrer, ela tá perdendo muito sangue. E assim eu fui pra São Carlos, já não lembro muito, eu lembro de flashes. Eu em São Carlos, eles tirando a minha roupa pra entrar pra uma cirurgia. E eu lembro de um enfermeiro falando, posso tirar, posso cortar o seu top? Porque eu tava com um casaquinho roxinho, eu lembro até hoje. Um topzinho preto, uma calça jeans cru, acho que foi a primeira calça que eu tive de cintura mais alta. Nem era tão alta, mas naquela época era. E um sapato preto, da Ramarim. Lembro até hoje o meu look, gente. E eu lembro que ela falou, posso cortar? E eu fiz uma cara assim, ai, pode? Cara de bosta, sabe? Tipo assim, ai, vai cortar minha blusa? Tipo, a gente não tem noção do que tá acontecendo. E ela pegou e falou, não, vamos tirar com cuidadinho. Aí tirou. Aí eu lembro que tiraram o meu brinco, eu tava com um brinco de argola imenso, prata. E jogaram o meu brinco pro meu pai, que tava no corredor. E aí eu não lembro mais nada desse dia. Porque o que aconteceu? O médico chegou no meu pai e na minha mãe e disse, olha, eu preciso operar essa menina, porque ela tá com muita sujeira no asfalto, nas pernas, tá com fratura exposta, eu preciso fazer uma limpeza ali, porque pode ser que ela perca até a perna, a gente não sabe como vai ser, eu preciso fazer uma reconstrução na coxa dela, em outras partes. E só que ela, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, acho que foi o pulmão esquerdo dela, ele tá meio fraco, não tá funcionando legal. Ela vai tomar uma geral, corre risco muito grande, mas eu preciso fazer isso para ela ter uma chance de andar, de continuar tendo a perna dela. E aí meu pai falou, não, opera, né? E aí eu lembro que eu acordei no outro dia na UTI, não lembro que horas era, sei que fiquei em coma por algumas longas horas, né? E eu acordei. Quando eu acordei, gente, a primeira coisa que eu fiz foi tirar aqueles tubos do nariz, porque eu tava entubada e era uma sensação horrível, sufocante, parecia que eu não conseguia respirar. E aí eu lembro que veio uma enfermeira, ela disse, ela desentubou. Aí ela falou, tá tudo bem, como você tá? Você sabe o que aconteceu com você? Aí eu falei, olha, eu lembro mais ou menos alguma coisa de caminhão, né? Eu falei, mas eu não lembro direito, mas eu sei que é um caminhão que me atropelou. Alguma coisa assim, né? Falei pra ela. Ela falou, exatamente. Você quer alguma coisa? Tomar alguma coisa, tomar uma água, agora você pode. E eu lembro que eu virei pra ela e falei, olha, eu gostaria muito que você me trouxesse um espelho. E ela falou, por que um espelho, menina? Você não tem nada no rosto, né? Você foi atingida nas pernas. Mas eu falei, eu quero me ver. Porque assim, gente, eu sempre sonhei em trabalhar com a minha imagem, sabe? Sempre, desde pequena, tipo, sempre gostei muito de aparecer mesmo, eu sempre fui aparecida, aquelas coisas de teatro na escola, aquela que participava de dança, sempre fui assim. E eu sempre quis muito
Eu sempre falava que quando eu ficasse mais velha eu ia ser dançarina, alguma coisa. Eu gostava muito de dançar. E eu pensei, nossa, como que eu vou fazer, né, agora? Porque como que a pessoa vive de imagem depois de uma tragédia dessa? Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. E ela me trouxe um espelho. E eu olhei, eu tava assim, com a cabeça desse tamanho, com o olho esbugalhado, onde é branco tava vermelho, pisado de sangue. Gente, tinha sido atropelada, né? Uma cirurgia, enfim. Ela falou, mas calma, que seu rosto vai voltar ao normalzinho. Você não teve nada no rosto, isso é tudo por conta do trauma que você sofreu. Eu falei, tá bom. E é isso, eu tava na UTI, aí meus pais vieram me ver. E na UTI eu passei por 5 dias, tá? Fiquei 5 dias na UTI. Tive muitas dores. Eu tive fratura exposta, né, na coxa direita, no quadril esquerdo. Eu quebrei o fêmur. Eu quebrei a bacia e ainda tinha esse probleminha do pulmão. Eu tinha que fazer uma fisioterapia no meu pulmão. Eu soltava muito sangue pra fora, sabe? Porque teve um trauma ali no pulmão na hora que o caminhão bateu nas minhas costas. E era muita dor, gente. Eu tomava morfina pra fazer curativo, tá? Só que a hora que eles colocavam a mão em mim, a morfina acabava o efeito, porque era muita dor. Me virar na cama com a bacia quebrada é uma dor que eu não sei dizer pra vocês o que é. E eu toda arrebentada. E foram 5 dias de UTI. Depois fui pro quarto. Fui eu não tinha convênio. Aí eu fui pra um quarto de SUS a primeira noite. Aí colocaram estagiários pra me dar banho no outro dia. E o pessoal não tinha, né, muita experiência pra mexer comigo. Eu sofri muito. E meu pai vendo aquilo falou, não, vamos colocar essa menina no particular. Meu pai, minha família sempre foi humilde. A gente nunca teve muita condição, sabe? Mas meu pai fez isso. Eu lembro que na época, isso foi em 1997, um quarto que eu ficava, uma diária, era R$100. Isso em 1997. Mas meu pai não mediu esforços. E eu fiquei lá no quarto particular, que melhorou um pouco o atendimento, mas continuou, né, gente? Muitas dores, muito sofrimento na hora do banho do curativo. Quando aquela hora chegava, meu Deus. Mas eu sempre com muita força. Deus colocou um anjo de médico na minha vida, que foi o Dr. Antônio de Almeida Neto. Lembro dele até hoje, inclusive ele me segue, eu sigo ele. Dr. Antônio de Almeida Neto. O médico, gente, me salvou. Se eu tô aqui hoje perfeita, eu devo isso a ele. E foram, como eu disse, 5 dias na UTI, depois fui pro quarto. Fiquei mais um bom tempo internado, isso foi 30 de novembro. E aí eu lembro que no final do ano me liberaram pra ir pra casa pra passar o final de ano. Aí fui pra casa, meus pais já arrumaram uma cama adaptada. E aí eu fiquei nessa cama aí, passei Natal, Ano Novo. Depois do Ano Novo voltei pro hospital, porque eu tinha que fazer mais uma cirurgia. E assim foi a minha vida. Fiz cirurgia, saía do hospital, voltava pra casa. Fazer cirurgia, era mais ou menos sempre assim. Na minha casa ia uma enfermeira, a Inês, uma amiga nossa de família, ela cuidava de mim, ela ia fazer os curativos em mim de manhã, ia mais enfermeiros também da minha cidade para estar auxiliando. E era muito doloroso. Eu lembro que na época eu tinha vizinhos do lado da casa da minha mãe que eram evangélicos. E na hora do meu curativo eles colocavam muito hino, sabe? Bem alto. Porque eles falavam que eu não aguentavam ouvir os meus gritos, sabe? Porque eu gritava muito. Gente, é uma dor que eu não sei explicar pra vocês. A tal da bacia quebrada. E não era só a bacia, né? Eu tava com muito ferimento, muito ponto. Eu perdi musculatura, eu perdi massa, eu perdi... Enfim. Não dá pra acreditar, né? Olhando do jeito que eu sou hoje. Mas é verdade. Bom, gente, e aí eu passei todo esse tempo na cama. Na minha época não tinha um celular para entrar na internet, não tinha nada para me distrair. Eu fiquei na cama de novembro, né, de quando aconteceu, vamos por dezembro, até junho. Deitada, sem levantar pra nada. Usando sonda, fazendo todas as necessidades na cama, minha mãe tinha que me limpar. E sempre fazendo curativo.
E aí eu lembro que em junho, mais ou menos, meados de junho, eu já comecei a levantar, mas levantar assim, né? Eu lembro a primeira vez que me colocaram de pé. A minha cabeça sabia o que era andar, mas o meu corpo já não sabia mais. As minhas pernas estavam fininhas assim, ó. E eu não sabia, eu não tinha equilíbrio pra ficar de pé. Se me soltasse, eu caía. E aquilo pra mim era... Eu não acreditava, eu falei, eu sei andar. A minha cabeça sabe que eu sei andar. Por que que o meu corpo não obedece? E aí começamos as fisioterapias, me arrumaram um andador. Sempre tive muita força de vontade, sabe? Muita mesmo. E me arrumaram esse andador. Falaram até de arrumar uma cadeira de rodas. E eu não admiti. Falei, eu não vou sentar numa cadeira de rodas. Eu vou andar rápido. E aí eu fui treinando em casa com esse andador, com a ajuda dos meus pais, né? Passinho por passinho. Comecei a fazer fisioterapia lá na Ana Érica, porque aí depois de tudo isso ela começou a cuidar de mim na parte de fisioterapia. E devagarzinho fui voltando, né? A dar os passinhos, a andar. Eu não conseguia sentar. Quando meu pai me levava na sessão de físio, eu ia com o banco do carro deitado, porque eu não conseguia fazer esse movimento. Travou aqui também. Juntou muita ferida aqui, ó, porque quando você fica muito tempo deitada, o seu corpo ele cria, né? Eu esqueci como que chama, mas ele cria umas feridinhas porque fica abafado. Imagina você ficar foi de quase 5 meses deitada numa cama sem levantar. Eu usava um colchão especial de casquinha de ovo, tudo, mas não tinha como. Enfim, gente, até o dia que eu fiquei em pé, como eu falei, comecei, dava os passinhos, fui fazendo a físio para tentar me restabelecer. E eu lembro que eu levantei em junho, eu acho que no final de julho, começo de agosto, eu já tava voltando pra escola andando. Sim, eu já tava voltando à vida novamente. De uma maneira diferente, né? Não era como era antes. Era uma vida nova, de uma maneira nova. Eu teria que me reinventar novamente. E eu fiz isso muito bem. Coisas que me marcaram muito nessa época. A gente, como eu falei pra vocês, minha família não tinha muita condição, né? A gente era muito simples. Na época, meu pai acho que ainda não era funcionário público, eu não me recordo. Eu sei que meu pai, na época, ele deu o que ele não tinha pra pagar as minhas custas em hospital e tudo mais. O que não tinha mesmo, porque ele não tinha. Pessoas da cidade se comoveram, fizeram um bingo beneficente pra me ajudar, sabe? Muita gente ajudou, muita gente colaborou. Eu não consigo lembrar hoje como foi essa parte, mas teve toda essa movimentação. Por isso que eu sou uma pessoa que sempre que tem alguma coisa para estar ajudando os outros, eu ajudo, porque eu já precisei de ajuda. E, gente, depois disso, voltei para a escola em julho, voltei a andar, voltei a viver, mas como eu disse para vocês, de uma maneira diferente. Aí vocês vão falar, ficou sequela, Fran? Eu fiquei sim com sequela, mas não sequelas, as sequelas que eu tive, gente, não é nada perto do que aconteceu comigo. Porque o que eu tô contando pra vocês é real, tá? E teve também o fato de eu ter tomado acho que 3 ou 4 bolsas de sangue, tá? Eu precisei de doação de sangue porque eu perdi muito sangue. Eu tomava umas injeção preta enorme logo que eu voltei, né? Porque eu fui pra uma anemia muito forte por conta da perda de sangue muito grande que eu tive. Eu tive sim que tomar as bolsas de sangue. Muita gente foi doar o sangue lá para repor o sangue que eu precisava, que o hospital me forneceu, né? Enfim. Então, assim, foi algo muito grave. Foi algo que muita gente não acreditou que eu sobreviveria. Muita gente me matou na época, que vocês sabem como é cidade pequena. Muita gente disse, ah, aquela moça morreu. Muita gente disse, ah, aquela moça não anda mais. Disseram muita coisa. Mas Deus me disse, vou te colocar perfeita de pé. E é assim que ele fez. E aqui estou eu. Hoje muito admirada por muitas mulheres, inspiração para muitas. Muitas que nem imaginam que eu passei por isso. E sobre as sequelas, muito pequenas. Fiquei com cicatrizes. Já contei isso aqui, que eu tenho algumas cicatrizes do meu acidente. Mas, gente, as sequelas que eu tenho não são assim, são mínimas. Deus fez um milagre na minha vida.
Deus me colocou aqui de novo. Porque o que eu passei não era nem pra eu andar, não era nem pra eu ter perna, gente. Porque vocês não têm noção de como que foi, de como ficou. Só quem viveu na época, quem tava ali, viu que sabe. Ficou um pedaço de corpo meu no asfalto. E eu tô aqui. E eu consegui, mesmo com tudo isso, realizar meu sonho, que é viver da minha imagem. E eu sou muito grato, gente. Quando eu falo pra vocês de Deus aqui no meu Instagram, que muita gente às vezes não quer ouvir porque não me acha. Às vezes, quem é ela pra falar de Deus? Quem é ela? Numa hora tá colocando lingerie pra fazer propaganda. Quem é ela que já teve um passado? Quem é ela? Eu sempre escuto. Quem é ela? Eu sou um milagre. E se eu tô aqui é porque ele me colocou. E através da minha história, eu sei que eu posso transformar vidas. E é por isso que eu tô contando ela aqui hoje. Porque a minha história, ela vai transformar muitas vidas, eu acredito. Porque, gente, eu sou um exemplo de que você pode tudo, de que nada no mundo pode te parar, nem a roda de um caminhão. Quando você quer uma coisa e quando Deus tem um propósito para tua vida, Ele vai te levantar, seja do que for, porque você tem que cumprir o propósito. Você tem que cumprir o que você veio para cumprir aqui na Terra. E eu sei qual é o meu propósito. Sempre falo para vocês, meu propósito está ligado a mulheres. Eu sempre senti muito isso. Meu propósito está ligado à autoestima. Eu sempre senti muito isso. Meu propósito está ligado a transformar vidas e ajudar pessoas. Eu sempre senti muito isso. E eu tento o máximo possível, através do meu trabalho, modificar vidas, ajudar pessoas, mesmo que seja minimamente, resolver problemas dos outros que eu tenho para resolver. E eu não faço isso para ninguém, para querer me engrandecer, nem para ninguém falar que eu sou grande. Eu faço isso porque eu sei que eu tô aqui para servir. Se Deus me deu essa segunda oportunidade, é porque Ele quer isso de mim. Ele me deixou aqui para isso. Eu não tô aqui à toa. E se eu não tivesse sofrido esse acidente, eu jamais seria a mulher que eu sou. Jamais. Eu agradeço por ter passado pelo que eu passei, porque isso me tornou a mulher que eu sou. Essa mulher forte, determinada e muito persistente, sabe? Porque eu sei que eu sou tudo isso. Porque não foi só esse acidente. A minha vida é cheia de histórias aí de superação. Muitas delas eu posso até voltar outro dia e contar pra vocês. Mas essa é a mais forte. É aquela que eu precisava colocar pra fora. Eu precisava transbordar pra vocês. Porque às vezes você tá aí perfeita, maravilhosa, sem nenhum defeito, sem ter passado por nada na tua vida de tão trágico, de tão difícil, sem ter tido que lutar pra viver como eu tive. E você tá reclamando porque você quer algo e não consegue, ou porque você quer as coisas do seu jeito na tua hora, sendo que a hora nunca é nossa, a hora sempre é de Deus. Então, gente, o meu exemplo tá aqui. Vocês podem tudo, nada pode parar vocês. E Deus, Ele levanta, Ele honra, Ele te coloca onde Ele tem que te colocar, Ele te livra, Ele te guarda. E essa é a minha história, essa é a Fran que pouca gente conhece. É uma história, como eu disse pra vocês, que eu demorei pra contar, que eu tinha que me sentir pronta, porque é algo, né, da minha vida, é algo que mexe comigo, né, um fato que mudou a minha vida. E eu não expus essa história antes, gente, principalmente quando eu comecei, porque eu nunca quis usar essa história pra me promover
e nem me fazer de coitadinha. Eu nunca quis ser enxergada como coitadinha ou como vítima. Ai, coitada, olha, já aconteceu isso com ela. Eu nunca admiti que falassem isso pra mim. Eu não era coitada. Aconteceu, eu não tive o controle, mas eu venci, eu superei. De coitada eu não tenho nada. Eu nunca aceitei ser vista como coitada. E eu nunca usei a minha história pra me promover na internet, porque eu sabia que eu era capaz, sim, através do meu trabalho, através da minha voz, de conquistar pessoas, sem ter que contar essa história e trazer pessoas pra mim vista como a coitada ou a vítima. Não. Eu quis primeiro conquistar um público, quis mostrar quem eu sou. E hoje eu venho revelar pra vocês tudo que eu já passei. E o porquê eu sou assim. E o porquê muita gente fala, eu não sei de onde você tira a força pra estar na internet, porque é muito difícil, a gente é muito criticada, a gente ouve muita coisa. Eu tiro força porque eu já passei, olha o que eu já passei. E eu tô aqui. A minha vontade sempre foi muito grande, o meu desejo de estar aqui. Então, não é uma crítica que me abala, nem nada, gente. Isso pra mim é um propósito. E eu sei que através desse propósito eu vou ajudar muitas pessoas, porque isso pra mim é a chave. Porque também se eu tiver que viver tudo isso aqui e ser só pra mim, não vai me servir. A minha história, o meu trabalho, a minha influência, elas estão na minha vida pra ajudar outras pessoas de alguma forma. E é isso que eu tenho buscado todos os dias. E é isso, gente. Essa é a Fran que você ainda não conhecia.